Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, sextou, segunda-feira é feriado, e aí depois na quinta-feira a gente vai se encontrar. Eu vou deixar o cronograma aí para vocês nesse final de semana, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos agora de vídeo de história, depois tem vídeo de geografia, mas quem assistiu ao contrário também não tem problema, tá bom? Pessoal, vamos de história. Nós estamos falando das rodovias do Brasil, das rodovias brasileiras. Vocês lembram disso? Na aula passada a gente falou dos meios, dos transportes do Brasil, né? Que antigamente se usava muito carro de boi, as estradas de ferro, os trens. Hoje nós temos muitas rodovias muito boas, trem-bala, avião, né? Então agora a gente vai falar sobre o Brasil e as rodovias. O Brasil das rodovias. No Brasil, até o início do século XX, página 131, tá, pessoal? Podem abrir na página 131. Dê um pause aí e abre na página 131. No Brasil, até o início do século XX, vou aumentar um pouquinho a tela, o trem era um transporte muito utilizado. Tanto para a locomoção, o que é locomoção? Deslocamento, movimento de pessoas ou de mercadorias de um lugar para o outro, de passageiros em longas distâncias, quanto para o escoamento de produtos agrícolas, minérios, etc. No estado de São Paulo, com o aumento do cultivo de café destinado à exportação, surgiram na década de 1860 as rodovias para transportar o produto da cafeira das fazendas até o Porto de Santos. Por que até o Porto de Santos? Porque lá saíam os navios de transporte para exportar o café. Até hoje isso acontece, né? Até a década de 1930, existiam ao menos 18 ferrovias funcionando. O transporte rodoviário aumentou. Então, antigamente, pessoal, usava-se muito o transporte ferroviário, por quê? Porque as rodovias não eram muito boas. Eu vou mostrar para vocês aí como que eram as rodovias antigamente e como que elas ficaram. Peraí. Então, olha só, pessoal, as rodovias antigamente eram assim. Eram no meio do nada, né? Então, se chovia, olha só, era um lamaçal. E hoje essa rodovia, opa, consigo. Tá assim, olha só, totalmente asfaltada, certo? Então, se usava muito a ferrovia, por quê? Porque as rodovias eram desse jeito que vocês viam. Agora estão assim. Vamos voltar lá para a página 661. O transporte rodoviário aumentou muito depois de 1950. Com o crescimento da indústria automobilística no Brasil, as cidades e o comércio estavam crescendo e precisavam interligar-se às demais regiões brasileiras do norte ao sul, do interior ao litoral. Então, pessoal, as cidades iam crescendo a indústria automobilística. Então, tinham que o quê? Construir cidades para que elas atendessem a demanda de norte a sul, do interior ao litoral. Então, as rodovias não apareceram assim, né? Precisaram construir essas rodovias que ligasse do norte do país ao sul do país, agora aqui da onde a gente está no interior, até o litoral. A rede ferroviária era insuficiente e a solução mais rápida foi utilizar as rodovias. De fato, era muito mais rápido e mais barato construir rodovias. Lógico, é muito mais rápido e muito mais barato construir rodovias do que ferroviárias, né? Do que estações de trem. Entretanto, apenas a construção era mais barato. O custo de manutenção de uma rodovia e o preço do transporte rodoviário de carga são mais altos do que os da ferrovia e o da hidrovia. O que é a hidrovia? É que vai pelo mar, né? Ou pelo rio. O trem, por exemplo, transporta cargas muito maiores por preços muito menores. Além disso, o transporte rodoviário polui mais o meio ambiente por causa da queima de combustível. De combustível. Pessoal, então, atualmente, né, é muito mais barato construir rodovia, mas a manutenção das rodovias são muito mais caras. Então, e por outro lado, a construção de ferrovias são mais caras, mas a manutenção é mais barato. Então, o que que valeria a pena, né? Então, hoje a gente tem inúmeras rodovias, mas muitas rodovias, elas têm muito buraco, né? São perigosas, não tem iluminação suficiente, e isso precisa ser mantido sempre, né? E o que acontece? O combustível, né? O combustível é muito caro
E os combustíveis que circulam nas rodovias são quais? São gasolina. Vocês escrevam aqui embaixo, ó. Quais são atualmente as fontes de energia que movimentam os veículos que circulam nas rodovias? Então, atualmente, as fontes de energia que movimentam os veículos que circulam na rodovia são o quê? A gasolina, principalmente, né? O óleo diesel. O álcool, né? O álcool que é proveniente da cana-de-açúcar. Mas aí a gente já tá vendo que existem alguns carros meio futurísticos. Tem os carros que já estão, que já são movidos a energia elétrica, né? E provavelmente no futuro teremos carros que serão movidos à energia solar, ao hidrogênio, ou ainda outras fontes menos danosas para o meio ambiente. A gasolina ela é mais danosa para o meio ambiente do que o álcool, né? É óbvio. Então façam aí, pessoal. Quando a gente viaja numa estrada, a gente vê na maioria das estradas postos de combustíveis, né? Então, que é para abastecer os caminhões, os carros que passam por ela, certo? Vamos lá para a página 132. Olha lá, vamos ler o texto. O povoamento do território brasileiro se deu aos poucos, avançando do litoral para o interior. Lembra que nós estudamos isso graças aos bandeirantes também? A construção de Brasília, inaugurada em 1960, e da rodovia Transbrasiliana. Vamos grifar aqui, ó. A rodovia Transbrasiliana. Qual que é a rodovia Trans? O que é a Transbrasiliana? Conhecida pela sigla BR-153, durante as décadas de 1960 e 1970, promoveu a fundação de muitas cidades em regiões distantes do litoral e deu início ao povoamento e ao desenvolvimento de boa parte do interior. Então, essa rodovia, ela percorre o Brasil pelo interior, integrando o sul ao norte do país. Seu trecho mais famoso é o que liga Belém, ó, a Brasília, aqui. Mas ela vai de Belém até o sul, certo? No posto 1000, que está exatamente a 1.000 quilômetros de distância de Belém, no Pará, e de Anápolis, em Goiás, estacionam diariamente centenas de carretas. As que vêm do sul levam para o norte produtos industrializados e alimentos, e as que vêm do norte levam para o sul produtos eletrônicos da Zona Franca de Manaus, madeira e soja para ser exportada. Então, essa rodovia, imagina, liga o país inteiro, né? Então, o pessoal aqui do sul manda produtos industrializados e lá do norte manda madeira, manda produtos da Zona Franca de Manaus. Uma das principais rodovias de integração nacional, o que é integração nacional? Planos de unir as regiões brasileiras por meio de construção de rodovias com o objetivo de incentivar as atividades econômicas e facilitar o governo do país. Pessoal, então sai muito mais barato você mandar um produto de caminhão do sul para o Nordeste do que de avião. Então, por isso que se investe tanto nas rodovias, para baratear isso também, porque senão o produto final, o terceirizado que vai lá para nós consumidores, estaria muito caro se todo esse trâmite se fosse feito de avião, né? A Transbrasiliana logo deverá sofrer a concorrência da Ferrovia Norte-Sul, que liga o estado de São Paulo, aqui, ó, ao estado do Pará, na região Nordeste, lá em cima. Aqui, ó. Deve ser aqui no Belém também, né? Deve ser essa pontilhada aqui. Esta pontilhada. Ah, aqui, ó, tá aqui, ó. Vamos ler a legenda, né, gente? Então, a pontilhada aqui, ó, é o futuro trajeto da rodovia Norte-Sul. E essa daqui que atravessa o país é a rodovia Transbrasiliana, certo? Então, haverá mais uma rodovia, né? Eu acho que já tem, porque esse mapa aqui é de 2016. Haverá não, já tem a rodovia Norte-Sul, que é essa pontilhadinha aqui. Olha só, vamos só dar mais uma olhadinha numa coisa que a gente aprendeu aqui na escala, ó.
A escala desse mapa é de cada 1 centímetro corresponde a 330 quilômetros e cada 2 centímetros a 660 quilômetros. Então, se a gente medir daqui a aqui e der 2 centímetros, corresponde a 660 quilômetros, certo? Então, nós temos duas principais rodovias, aqui no Brasil, que corta o Brasil, a ferrovia Norte-Sul e a Transbrasiliana, certo? Aí, a gente tá aqui. Cadê? Uma das principais rodovias de integração nacional, a Transbrasiliana, logo deverá sofrer a concorrência da Ferrovia Norte-Sul, que liga o estado de São Paulo, da região sudeste, ao estado do Pará, na região norte. Alguns de seus trechos já estão em funcionamento desde 2014. Há também o projeto de uma hidrovia para facilitar e baratear o transporte de produtos. Então, a hidrovia provavelmente vem aqui pela costas, né? Porque é hidrovia. Com a ferrovia e a hidrovia, deverão surgir novas cidades e mais riquezas econômicas para o interior do Brasil, certo? Então, vamos responder juntos aí, pessoal. Quais os pontos extremos da rodovia transbrasiliana? Dê o nome das cidades e dos estados onde estão. Então, a rodovia sai aqui, ó, do Belém, no Pará, e vai até Aceguá, Rio Grande do Sul. Olha lá. Belém, no Pará, e Aceguá, no Rio Grande do Sul. Certo? Ela corta o país inteiro. Questão 2. Segundo o texto, quais mudanças ocorrerão com a chegada da ferrovia e da hidrovia no interior do Brasil? Quais são as mudanças que ocorrerão, pessoal? Tá aqui, né? Haverá com a ferrovia e hidrovia deverão surgir novas cidades e mais riquezas econômicas no interior do Brasil, certo? Então, haverá estímulos de atividades. Opa, deu ruim, peraí. Pode reescrever aí no cantinho da apostila, tá? Haverá, estímulo de atividades econômicas e provavelmente formação de novas cidades. Certo? Dê um pause aí para copiar, gente. Depois que vocês copiarem, vamos lá para a página 133. Em algumas regiões do Brasil, a navegação fluvial, o que é fluvial? Que diz respeito a rios e lagos, é muito importante tanto para a locomoção de pessoas quanto para o transporte de mercadorias. Tem lugares que a gente vai, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo mesmo, que a gente tem que pegar uma balsa, né? Que é essa daqui, ó, que vai de um lugar para o outro e transporta as pessoas, e transporta também os carros, ou esse tipo aqui, ó, de barcaça. Mas vamos ler o texto, ó. Na Amazônia, a hidrovia é bastante usada para o escoamento da madeira e de outros produtos, como a borracha e outros derivados do látex. Os rios são uma via de circulação natural. Há lugares no Brasil onde as embarcações são o principal e às vezes o único meio de transporte das populações locais. Veja algumas embarcações. Então, essa aqui, ó, barco no Rio Negro, cidade de Manaus, 2014. Na Amazônia, os barcos são importantes meios de transporte de pessoas e mercadorias. Há locais onde só se chega de barco ou canoa. Pessoal, tem lugar no nosso Brasil que onde só tem barco e canoa, certo? E aí, isso daqui é um meio de transporte, como a barcaça aqui, ó, na hidrovia do estado de São Paulo, em Pederneiras. Isso daqui, ó, é a hidrovia do Tietê-Paraná. São transportados grãos e outras mercadorias, principalmente dos estados do Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. E aqui, ó, desembarque de passageiros em Juazeiro, estado da Bahia. O Rio São Francisco é chamado de Rio da Integração Nacional, porque liga vários estados brasileiros às embarcações que circulam por onde eles transportam pessoas e mercadoria.
Certo, pessoal? Então, no Amazonas é muito comum o transporte de barco, quase tão comum quanto uma rodovia. Eu deixei aí, depois desse meu vídeo aí, vocês assistam o vídeo como funciona o transporte na Amazônia, que mostra o embarque e desembarque nas hidrovias. É bem legal, é um vídeo curtinho no YouTube e é bem legal, tá? Pessoal, de acordo com as legendas, o que as embarcações acima elas transportam? Então, aqui, ó, escrevam aqui do ladinho. Aqui no Rio Negro, elas transportam pessoas e mercadorias, certo? Ali no Tietê, aqui, ó, apenas mercadorias. E aqui no Rio São Francisco, pessoas e mercadorias. Dê um pause para vocês copiarem. Pessoal, aqui na atividade 2, essa daqui, ó, vocês vão fazer a atividade 2. Faça uma frase com as palavras do quadro. Então, vocês vão fazer uma frase com as palavras do quadro aqui, vão escrever e vão mandar uma foto aí no plural para mim. Eu vou deixar aí no plural, tá bom? Pessoal, vou finalizar o vídeo agora, mas tem um outro vídeo aí também. São 2 vídeos hoje, tá bom? Beijo, pessoal!